quê? Não acredito. É isso mesmo, tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder a pergunta do nosso irmão Borges, né? O Borges, ele é da cidade de Santa Catarina, ele é de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, cidade, estado, Santa Catarina, isso. Vamos lá, não indicou aqui a cidade, mas Santa Catarina. Mas ele quer saber sobre os julgamentos, julgamento final, Tribunal de Cristo, essas coisas, né? Então ele quer saber sobre como diferenciar julgamento final, Tribunal de Cristo, o que é julgamento final, o que é Tribunal de Cristo, para que serve o Tribunal de Cristo. Vamos responder agora no nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Vamos lá. Sobre o final dos tempos, eu gostaria de saber pela Bíblia quando serão os julgamentos, quando ocorrerão, para quem serão. Vamos lá. Para a gente responder essa pergunta, essa questão, temos que construir aqui e estabelecer uma certa sequência dos acontecimentos, dos julgamentos, no caso, julgamentos. Vamos observar aqui a sua importância, segundo a visão bíblica, Então, o primeiro e mais aguardado pelos cristãos, segundo as Escrituras, é o Tribunal de Cristo, né? O que é o Tribunal de Cristo? É um julgamento onde os salvos, somente os salvos participarão, somente os salvos. Mas esse tribunal não é para condenar ninguém. Não é para condenar ninguém. Esse tribunal é simplesmente para julgar a obra dos crentes, né? Dos santos, e dar a eles o galardão segundo essas obras, né? Então é onde os crentes vão receber o galardão. Uns vão receber mais, outros vão receber menos, né? Uns eram mais preguiçosos, né? E aí aqueles que eram mais preguiçosos vão receber menos e quem trabalhava mais vai receber mais, lógico, né? Isso, é um tribunal só para crente. Então, o Tribunal de Cristo. Tá lá em Romanos capítulo 14, versículo 10 e 1 João capítulo 4, versículo 17. Então é importante ressaltar que esse julgamento não é para condenar ninguém, como já explicamos aqui, né? Não é para condenar ninguém, mas é o julgamento é um julgamento para dar o galardão àqueles que trabalharam, né? O julgamento para dar o galardão aos que trabalharam na obra de Deus. O segundo julgamento será o julgamento de Israel, né? O quê? Não acredito. Israel vai ser julgado, julgamento de Israel. Ou seja, a nação de Israel, ela sempre esteve no cenário dos julgamentos de Deus, né? Pois Deus sempre, com o seu amor, ele procurou remir a Israel. Então, nesse desfecho, acontecendo após o arrebatamento da igreja, aqui acontecendo a grande tribulação na terra, né? Israel sofrerá fortemente a ação do anticristo. E nesse momento, Jesus, o libertador, virá para resgatá-lo, conforme Romanos 11, 26. Nesse julgamento, Israel passará a reconhecer o Messias e o servirá fielmente. É nesse momento que Israel vai reconhecer Jesus como Messias, porque até hoje ele rejeita, né? E vai reconhecer ele como Senhor. O terceiro julgamento será o julgamento das nações. Esse julgamento será interessante porque a igreja, ela virá com Cristo nos ares antes de se estabelecer o milênio. Então, a igreja virá com o propósito de julgar as nações na pessoa de seus representantes. Então, as nações serão julgadas na pessoa de seus representantes, conforme Jeremias 3:1, Mateus 25:32. Nesse julgamento, as nações serão julgadas
pelo que fizeram contra a nação israelita, o bem ou o mal, o que fizeram contra ou a favor. Então, o Senhor, ele julgará as mesmas e dará o seu veredito para cumprir as escrituras de Isaías capítulo 61, versículos 6 ao 9. O quarto julgamento é conhecido como julgamento do diabo, né? Não acredito. Julgamento do diabo. O diabo será julgado mais uma vez esse indivíduo vai sentar na cadeira dos réus. Mais uma vez, ele será julgado, estará sentado na cadeira dos réus. Então, o julgamento do diabo já o diabo, como é conhecido, a igreja vai julgar ele, Jesus vai julgar o diabo e vai julgar também os anjos dele, os anjos caídos. Então, segundo o que nós lemos em João capítulo 6, capítulo 16, versículo 11, o diabo ele já está julgado, mas percebemos que aqui que esse julgamento condenatório acontecerá após o milênio. Então ele foi julgado, digamos que na primeira instância, e agora vai ser julgado novamente na segunda instância, entendeu? É como se ele fosse para Pedrinha, aqui em São Luís, tem um presídio em Pedrinha, e agora ele fosse transferido para um outro presídio, porque alguns são presos, ficam ali em Pedrinhas, esperando para ser o julgamento, né? Então é o que está acontecendo com o diabo. Então ele vai ser julgado. Então nós percebemos que esse julgamento condenatório acontecerá após o milênio, pois as escrituras sagradas elas relatam que Satanás será solto e sairá a enganar as nações. Não acredito. É verdade, ele será solto para enganar a muitos. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 8. Então, sendo assim, ao finalizar o período finalizar o período do milênio, né? Após o período do milênio, Jesus ele julgará a Satanás e a seus anjos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas verso 6. O quinto julgamento que podemos aqui observar, esse seria o último julgamento, que é o julgamento do trono branco. Nesse julgamento, a humanidade terá de pagar sua dívida para com Deus, né? E o egoísmo humano terá de findar e o ser humano reconhecerá e se sujeitará a Cristo como Senhor Supremo. Te acalma. Calma, irmã, calma. Deixa eu aqui falar do julgamento. Então, esse julgamento é onde o ser humano vai colher tudo aquilo que ele semeou. E, por certo, não tem como escapar das consequências, né? Não tem como escapar das consequências que o pecado proporcionou. Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Este julgamento será a transição para distinguir todo o processo de redenção efetuado por Cristo no sacrifício da cruz. Pois, a partir daqui, a eternidade se consolidará em novo céu e nova terra, onde os remidos com Cristo gozarão da maior promessa já estabelecida pelo Criador, o nosso eterno Deus. Então vejamos que para os ímpios que não alcançaram as promessas, e o prêmio deles será a segunda morte, né? Será a segunda morte. No entanto, os salvos têm o seu galardão, que é a vida eterna. Então os ímpios perecerão no lago de fogo eternamente. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. A proposta de levar aqui o nosso ouvinte a um panorama dos acontecimentos futuros nos remete também a pensar que em um julgamento que se faz mais necessário no nosso dia a dia, a nossa existência aqui na Terra. Pois lembramos que Cristo morreu por nós na cruz para nos dar liberdade, para não vivermos mais em pecado. Então a cruz ela aponta para o julgamento da redenção da humanidade. Sendo assim, podemos concluir que
Não adianta termos conhecimento do que há de vir no julgamento futuro se não tivermos claro, se não tiver claro que precisamos todos os dias nos autojulgar, todos os dias nos autojulgar mediante a palavra de Deus, andando no seu caminho, confessando os nossos pecados e deixando para que nós possamos alcançar as misericórdias do Senhor e as bênçãos que Ele preparou para nós desde a fundação do mundo, para os salvos em Cristo, conforme 1 João capítulo 2, versículo 1 e Hebreus 3:12. Então é necessário que todos os dias a gente faça essa autoanálise da nossa vida para que nós possamos desfrutar das benesses do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no final, chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia, ela é terrivelmente a palavra de Deus e não tem como questionar com ela, tá bom? Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer aos nossos ouvintes, os nossos internautas que estão nos acompanhando pela rádio e também pelo nosso canal lá no YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus continue vos abençoando de forma tremenda, né? Quero mandar aqui um abraço ao missionário Joanderson, lá do Campo Tirirical, o pastor Fernandes, também sempre curtindo aqui a programação. Mandar um abraço também para o nosso pastor Arimateia. Aquele abraço a todos os pastores também do Campo Tirirical. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia, Super Dia. Daqui a pouquinho tá chegando aí o Acélio Trindade e você vai ficar com a conversa com Acélio Trindade e as principais notícias do Brasil e do estado do Maranhão. Eu vou ficando por aqui. Tchauzinho. Fui!